ok? Nós vamos falar a respeito de fé, mas não uma fé natural, uma fé sobrenatural. Não é à toa que o inimigo o diabo fica endemoniado, né? Não é à toa, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e toda oposição não subsistirá, já está vencida pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor, nosso Deus. Ele é bom e fiel. Se você ainda não curtiu esse live, curta, compartilhe, esteja aí se inscrevendo nas nossas redes sociais, nesta página Chave de Davi no Facebook, e esteja também nos acompanhando pelo Instagram, pelo nosso canal do YouTube, Jesus TV Chave de Davi. Certamente você vai ser grandemente edificado. Também seja um seguidor do blog de estudos bíblicos proféticos chavededavi.blogspot.com.br. Ok, meus queridos? Como é que está o áudio aí? Como é que está a transmissão? Tudo certinho? Espero que sim. Glória a Deus. Então esteja curtindo, compartilhando, envie para os seus contatos, que juntos nós alcançaremos muito mais, ok? Vamos fazer parte aí desta obra, levando a palavra do Senhor. Então eu quero falar de fé. Você se considera uma pessoa de fé? Se alguém perguntasse para você, você se considera um homem de fé, uma mulher de fé, um moço, uma moça de fé? O que você diria? O que você pensa a respeito da sua própria fé? O que você pensa? Você é um crente de verdade? Né? Muitas pessoas hoje em dia com essa onda, né, de eu não sou crente, eu sou cristão. Mas não tem como ser cristão se não for crente, meu irmão, minha irmã. Ok? Só é cristão quem é crente. O próprio Jesus, ele falou: sede crentes. Crente, o que é crente? Crente não é ali algo para você definir, não é uma etiqueta, não é. Não. Crente significa que você crê, ok? Sede crente e não duvidoso, né? O próprio Jesus falou isso. Então, como nós somos conhecidos, por isso nós somos conhecidos como os crentes. Por quê? Porque nós cremos em Deus. Mas crer em Deus todo mundo crê. Até o diabo crê. Né? Muita gente diz assim. Mas a fé que Jesus fala, o sede crente de Jesus, sede crente e não duvidoso, que o Senhor Jesus fala, Jesus responde qual é o tipo de crença, de fé que ele espera de nós. Ele espera a fé que é demonstrada em frutos, em obra. Né? Ele fala que quem crê nele obedece. Então, fé para Jesus é sinônimo de obediência. Então, não adianta nós falarmos que temos fé, mas nós mostramos que nós temos fé quando nós obedecemos. Então eu pergunto de novo: você se considera uma pessoa de fé? Qual é a medida e o nível da sua obediência às Escrituras, à Palavra de Deus? Eu estava estudando sobre isso e eu fiquei espantada, amados. Mais de 50% numa pesquisa, mais de 50%, na outra, mais de 40% das pessoas que se dizem crentes, que se dizem cristãs, elas foram perguntadas se elas achavam certo falar da sua fé para outras pessoas, testemunhar a fé para outras pessoas, pregar o evangelho para outras pessoas. E pegando na pesquisa, né, do mais baixo aí, 47% das pessoas dizendo que achavam errado falar de Jesus para os outros e se diziam crentes. Mas como que pode a pessoa se dizer crente e desobedecer uma ordem que o próprio Jesus, a quem elas dizem que creem,
ele ordenou? Ele falou: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então, como que nós vamos dizer que nós cremos em Jesus se a nossa fé não é acompanhada de obras, de fruto, de obediência? Então, amados, foi assim impactante, né? Eu falei, meu Deus, como que pode? Quase 50% das pessoas que se dizem crentes acham errado falar de Jesus para os outros. Então, elas não são crentes. Porque se são crente mesmo, vão obedecer Jesus. Mesmo se os amigos acham ruim, se as pessoas não vão gostar, vou perder amigo, vou ser criticado, não importa, importa obedecer a Jesus. Os apóstolos foram ameaçados de morte. Se vocês pregarem, vocês vão morrer. Mas eles eram crentes, eles tinham fé em Jesus. E como crentes em Jesus, eles demonstraram a sua fé obedecendo ao Senhor. O Pedro diz assim: vocês estão mandando parar de pregar, mas Jesus mandou pregar em todas as nações. Importa obedecer a Deus e não aos homens. E continuaram pregando do mesmo jeito. Isso é fé. Isso é fé. Ok? Então, nós precisamos, antes de tudo, de começar a falar de fé, alinhar o que é fé. A fé é a certeza das coisas que não se vê, o firme fundamento, né, das coisas que se esperam. Sim, é verdade, aleluia. Mas essa fé que não se pode ver a olhos nus, esse fundamento que está escondido, ele é demonstrado através da obediência. Fé em Deus é obediência a Deus. E nós vamos ver aqui que muitas pessoas até têm fé. Se você pegar qualquer pessoa na rua, a maioria delas, nem todas, é lógico, né? Tem gente que declaradamente diz: eu não tenho fé em Deus, não acredito em Deus, e infelizmente esse número tem subido na Terra. Há uma campanha diabólica no mundo inteiro para matar a fé das pessoas, para matar a fé. Eu estava estudando, são muitas coisas, né? Não dá tempo de passar tudo. Existem países onde existem campanhas, está havendo campanha para matar a fé das pessoas, desde criancinha, desde a escola, né? Matando esse entendimento da existência de Deus, do Criador. E existe uma mídia forte contra Deus. Eu fiquei impactada porque eles colocam propagandas nos ônibus que cruzam, né, a cidade, dizendo: Deus não existe, viva a sua vida. Misericórdia. Misericórdia. Né? Como se para viver a vida tem que acreditar que Deus não existe. Porque senão você vai viver culpado. Porque senão você não vai curtir a vida. Tudo mentira do diabo. Então, Satanás está investindo pesado para roubar, matar e destruir a fé, a comunhão das pessoas com Deus. Mais do que nunca. Então, a maioria das pessoas, se você perguntar para qualquer pessoa, a maioria delas, qualquer uma aleatoriamente que você pegar na rua e perguntar: você crê em Deus? Elas vão dizer: eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Mas, na verdade, elas acreditam. Acreditar não é o mesmo que crer, ok? Não é o mesmo. A verdadeira fé, ela vem com obediência das Escrituras. Não tem como desvencilhar, desligar Jesus das Escrituras. Ele é o Verbo que se fez carne. Se nós acreditamos em Jesus, precisamos obedecer às Escrituras. Ele diz: quem crê em mim, quem me ama, obedece os meus mandamentos. Ok? Então, muitas pessoas, até dentro da igreja, elas dizem que têm fé em Deus e até têm fé mesmo, mas é uma fé doente. Então, é disso que eu quero falar. A fé saudável e a fé
doente. Isso é muito importante, meus queridos. Isso é muito importante. Então, é hora de curar a nossa fé. Vamos ver alguns textos aqui nas Escrituras, vocês aí que sempre me ajudam, aqueles que colocam os textos aí para mim, muito obrigada desde já. E vocês também, compartilhadores, coloca aí teu nome que você é compartilhador. Eu sempre oro pelos compartilhadores. Eu sempre digo, curtir o evangelho, muitos curtem, mas poucos compartilham em obediência a Jesus. Então, se você coloca teu nome aí, João, fulano, Beltrano, compartilhador, compartilhadora, eu estarei orando em especial para você. Depois eu leio todos os comentários e apresento diante de Deus pedidos de oração, ok? Então, queridos, vamos ver aqui na palavra de Deus, você vai ver que coisa tremenda, que a Bíblia, ela fala que nós precisamos ter uma fé saudável. A nossa fé não pode ser uma fé doente. Nossa fé precisa ser uma fé saudável. Muitos até têm fé, mas tem uma fé que é uma fé doente. E a palavra de Deus, ela é bem clara quando ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia fala também lá em 1 João 5,4, diz assim, que esta é a vitória que vence o mundo. Qual que é a vitória que vence o mundo? A vitória que vence tudo que nós estamos enfrentando neste mundo aí. A vitória que vence o mundo, nós já aprendemos sobre isso, a vitória que vence o cosmos, o aeon, o sistema maligno de Satanás, o reino das trevas. Esta é a vitória que vence o mundo. Ele começa o texto dizendo, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Você é nascido de Deus? Você já nasceu de novo? Então você vai vencer essa pandemia, você vai vencer tudo que essa pandemia trouxe e tudo que você já estava enfrentando antes, está enfrentando e ainda enfrentará na vida, neste mundo aqui. Se você é nascido de Deus, você vence. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo. Qual que é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. 1 João 5,4. Aleluia. 1 João 5,4. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz também em Marcos 9:23. Marcos 9:23. Jesus diz, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E Hebreus 11:6, ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 1:17 diz que o justo viverá da fé. Então, são inúmeros os textos que o Senhor ordena que nós tenhamos fé em Deus, Então, diante disso, se sem fé é impossível agradar a Deus, a fé é o nosso escudo, a fé é a vitória que vence o mundo, pela fé tudo é impossível. Então, meus queridos, nós precisamos aprender a ter uma fé saudável. Qual que é a fé saudável? Fé tem a ver com crer naquilo que você não vê. Se fundamentar naquilo que está escondido. Então, nós precisamos aprender e ter uma fé sobrenatural. Uma fé que não depende de ver. Se depende de ver, já não é fé. Ok? Então, a palavra de Deus, ela fala que a nossa fé precisa ser saudável, uma fé sobrenatural. Aleluia. Semana passada, o apóstolo Glauro estava falando a respeito de fé.
Ele estava falando a respeito de fé. Porventura o Senhor achará fé na terra quando ele voltar, né? Ele falou sobre isso, que muitas pessoas, elas têm perdido a fé. Elas têm perdido a fé, e isso cabe a nós cuidar da fé do nosso coração. O Paulo fala para o Timóteo: Timóteo, combata o bom combate da fé, Timóteo. Combata o bom combate da fé. E ele mesmo fala, no final da sua carreira, ele mesmo fala: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, guardei a fé. Isso significa que em todo combate que ele enfrentou, Satanás não conseguiu roubar, matar e destruir a fé do apóstolo Paulo. Então nós precisamos aprender a combater o bom combate da fé, alimentar a nossa fé. Precisamos ter uma fé viva, uma fé saudável, uma fé sobrenatural. Aleluia! Porque se não for assim, a fé será doente. Nós não podemos ter uma fé doente. Nós não vamos conseguir agradar a Deus sem fé. É impressionante, né? Você que já talvez tenha passado por alguma enfermidade, né? Hoje em dia muitos estão passando por uma enfermidade. Há uma diferença. Você sabe, quando você está com saúde, você faz qualquer coisa. Mas se a pessoa estiver doente, o mínimo esforço é difícil para ela. E a fé também é dessa maneira. A pessoa que tem uma fé saudável, ela não olha para as dificuldades. Mas a pessoa que está com a fé doente, contaminada, que já não é mais aquela fé viva, aquela fé sobrenatural, aquela fé alimentada pela palavra de Deus, na oração, na comunhão, a pessoa vai enfraquecendo na fé. A fé é como um músculo. A fé precisa ser exercitada, meus queridos. Precisa ser exercitada, alimentada, porque todas as promessas de Deus para nós alcançarmos, nós vamos precisar misturar com a fé. A fé é o ingrediente da mistura que nos faz alcançar as promessas de Deus. Você vai ver isso no livro de Hebreus. Eles receberam a promessa, mas não alcançaram, porque não misturaram com fé. Como é que vai misturar se não tem? Não tem esse ingrediente. Ok? Então é muito importante. Nós podemos ver na própria igreja que existem pessoas que caminham, que têm uma fé viva, uma fé sobrenatural, e essas pessoas rompem, essas pessoas crescem, essas pessoas são fecundas e frutíferas em Deus, colaboram na igreja, e nós vemos outras que precisam ficar empurrando elas. Elas dependem muito, ela depende da oração dos outros, ela depende que as pessoas deem uma palavra de ânimo para elas, porque senão elas já caem. Elas precisam que alguém sempre esteja atrás delas. Que coisa triste, meus amados. Que coisa triste. Misericórdia. Então nós vamos ver que a fé sadia, ela torna as coisas mortas, as coisas impossíveis, em coisas possíveis, em coisas vivas. A fé sadia. A fé sadia faz isso. Mas a fé enferma, ela mata as coisas. A fé enferma, ela aumenta, ela dimensiona as coisas mais simples e ela faz aquilo tornar-se uma coisa ameaçadora e impossível, uma coisa mortal. E nós vamos ver aqui 2 exemplos disso. Presta bastante atenção, você vai ver o que é. Nós vamos ver esses 2 exemplos. Eu estava estudando isso e me chamou muito a atenção. 2 exemplos na Bíblia de pessoas, 2 pessoas. Uma, vamos pegar só essas 2, existem muitas, mas vamos pegar essas 2 que me impactou bastante na minha pesquisa, né?
2 exemplos bíblicos de uma pessoa que teve uma fé saudável e de uma pessoa que teve uma fé doente, ok? Acompanhe aí comigo 2 Reis 20, verso 1 a 6. 2 Reis 20, verso 1 a 6. Presta bastante atenção, tá? Presta bastante atenção. Você vai entender por que o cão quis atrapalhar hoje a nossa meditação. 2 Reis, verso 20, 1 a 6. Anotem aí. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Se você tiver com a Bíblia aí, frisa, enfermidade mortal, ok? Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Presta atenção, ele adoeceu de uma enfermidade mortal e o profeta foi lá. Talvez a pessoa vê o profeta, ele pensa, ele veio trazer uma palavra de vida para mim. Mas o profeta não fala o que ele quer. O profeta fala o que Deus manda. E o que Deus mandou falar era que ele ia morrer. Põe a tua casa em ordem, ordena a sua casa, porque morrerás e não viverás. Misericórdia, que palavra difícil, né? Que palavra difícil. Então, olha, presta atenção. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim te diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Por amor de Davi, Deus ouviu a oração. O Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. E das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Presta atenção. Ele estava enfrentando uma coisa mortal. Quantos estão enfrentando a morte nesse tempo? Por isso, meus amados, em nome de Jesus, mais do que nunca, alimente a sua fé. Como eu falei para os irmãos esses dias, né? Para Caléu, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, alimente a sua fé, ouça a palavra, ore, tenha comunhão com Deus, tenha uma fé saudável, porque tudo é possível ao que crê. A fé é a vitória que vence o mundo. O nosso escudo é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé tudo é possível. Amados, nós estamos enfrentando coisas que estão no mundo inteiro, o espírito de morte. Ele estava enfrentando aqui o espírito de morte e o próprio Deus falou que ele ia morrer. Mas o que ele fez? Ele pôs a fé em ação. Ele creu que Deus era poderoso, que Deus era misericordioso, que Deus era amoroso. Ele creu e ele se pôs a buscar o Senhor. Assim é a pessoa que tem uma fé saudável. A pessoa que tem uma fé doente, quando vem a luta, meus queridos, às vezes nem é uma coisa mortal, como nós vamos ver outro exemplo aqui. A pessoa nem ora, ela não tem fé nem para orar. E a Bíblia diz: cobiçais e nada tendes, porque não pedis, não tem fé nem para pedir, de tão fraca que está a fé. Tão doente que está a fé daquela pessoa. Por que está fraca? Por que está doente?
porque só alimenta a carne, só alimenta a alma, não alimenta o espírito, não se dispõe a ouvir, a ler a Bíblia, a ouvir pregação, a se encher do Espírito Santo. Aí vem a luta, aí vem o ataque mortal e a pessoa não tem uma fé forte para vencer. Mas esse aqui, ele tinha uma fé e ele pôs essa fé em prática. Ah, mas é que a minha fé é tão pequena, não importa se ela for do tamanho de um grão de mostarda, ela pode mover montes. Você precisa semear essa fé pequena. Como que eu faço isso? Se atrevendo a crer no amor de Deus, se atrevendo a crer na obra perfeita de Jesus. Não é por teu mérito. A pessoa com a fé doente, ela fica esperando merecer para Deus abençoá-la. Não vai merecer nunca, não é por mérito. É pela fé em si mesmo, não, pela fé na obra perfeita de Jesus. Nós precisamos alinhar nossa fé. Deus já te abençoou, já liberou a bênção para você. Creia, se está escrito na Bíblia, é direito teu, por causa de Jesus. Jesus pagou, está pago, é só pegar. Ah, mas é que eu tenho que pagar, eu não jejuei 40 dias, eu não fiz voto, não importa. Você está precisando, creia no amor de Deus, creia na obra perfeita de Jesus e entre confiadamente na presença do Senhor, crendo na obra de Cristo. Deus vai te atender. Fortaleça a sua fé, fortaleça a sua fé. Então nós vimos aqui que ele pôs a fé em prática. Ele pôs a fé em prática e Deus o livrou do perigo mortal. Agora vamos ver outro exemplo de uma pessoa que tem uma fé doente. Olha que coisa triste. Então nós vimos aqui nesse primeiro exemplo, a pessoa estava enfrentando um problema mortal, fatal. Mas porque ela tinha uma fé saudável, ela operacionou em fé, moveu o coração de Deus e Deus reverteu a situação e ela viveu, recebeu mais 15 anos de acréscimo. Aleluia, ainda vitória sobre o inimigo. Glória a Deus. E em 2 Crônicas, anote aí, 2 Crônicas 16, verso 12 e 13. Presta atenção. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. Presta atenção, estava enfrentando uma doença mortal. Esse aqui caiu doente também, uma doença dos pés. A sua doença era extremo grave, presta atenção. Enfrentava uma doença mortal, já era fato, a doença mortal. Ele ia morrer daquilo lá. Esse aqui enfrentava uma doença nos pés, que era uma doença grave. Uma doença grave. Uma doença grave ainda há chance. Agora, quando a pessoa está desenganada, já não é mais grave mais, já é terminal, né? Então, o caso, no primeiro caso, era terminal. Esse aqui era um caso grave. Vamos ver a diferença no desfecho. No 39º ano do seu reinado, caiu o rei Asa, doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, que isso não aconteça em nome de Jesus com nenhum de nós. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor. Não recorreu ao Senhor, não teve fé para recorrer ao Senhor, igual o outro fez. Contudo, apesar de estar enfrentando uma enfermidade grave, não reconheceu o poder de Deus. Contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor. A quem que você recorre na hora da enfermidade? A quem que você recorre na hora do problema? Contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas
Olha que triste esse mas aqui. Mas confiou nos médicos. Misericórdia. Mas confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais. Morreu no 41º ano de seu reinado. Entendeu, meus queridos? Entenderam a diferença? A doença de Ezequias era mortal. Deus falou, você vai morrer, se prepara para a morte. E ele buscou ao Senhor. Ele teve fé na bondade e no poder de Deus. Deus é bom. Quando a gente clama a Ele, Ele reverte decreto de morte em vida. Eu acredito no amor de Deus. Eu acredito no poder de Deus. Deus é mais. Ele vai reverter. Ele creu, ele buscou a Deus na sua enfermidade. Mas o rei Asa não estava enfrentando uma doença mortal, estava enfrentando uma doença grave, mas era reversível. E o que aconteceu? Na sua enfermidade não recorreu ao Senhor. Presta atenção que uma pessoa desenganada, se ela tiver uma fé saudável, ela pode reverter a situação. Agora, a pessoa que às vezes está enfrentando uma coisa que não é tão grave assim, mas ela decide confiar mais na medicina, mais nos médicos do que em Deus. Eu não estou falando que você não pode ir ao médico, eu não estou falando que você não pode tomar remédio. Tem gente que leva isso aqui ao pé da letra e não quer ir ao médico, não quer tomar remédio. Já atendi pessoas assim, que também está com uma fé doente, está com uma fé fora da realidade. Tem gente que pensa que tem fé, mas está tendo fideísmo. Como nesse caso que eu vou contar para você. Eu atendi um casal, estavam brigados. E a esposa falou, pastora, fala com meu marido aí. E nós brigamos, conversa conosco. Eu fui conversar, falei, mas o que aconteceu? Por que vocês brigaram? E a mulher falou assim, porque o meu filho está doente, está com febre desde ontem, pastor. E ele não deixa dar o remédio que o médico passou, porque ele diz que ele tem fé em Deus. E amados, isso não é fé não, isso é fideísmo. Isso é fideísmo, não é fé. É querer que Deus respalde aquilo que você acha. Deus não tem compromisso com isso não, com fideísmo. Deus tem compromisso com a fé. Aí eu falei com aquele irmão lá, falei, irmão, queira mostrar a tua fé quando você estiver doente e com febre e com dor. E aí você não quer tomar remédio, é com você. Mas não faça isso com seu filho, porque é tua obrigação cuidar dele, naquilo que ele precisar. É tua obrigação. Não faça isso, porque Deus não respalda fideísmo, Deus respalda fé. Ok, meus queridos? Então, nesse caso aqui, essa pessoa aqui que estava enfrentando um problema grave, mas ele decidiu confiar mais na medicina. Quantas pessoas, amados, com tudo isso que nós estamos enfrentando aí, que é só Deus para guardar, para ter misericórdia. Glória a Deus, que Deus tem livrado os irmãos. Quantos livramentos da Covid, quantas pessoas saíram da UTI, quantas pessoas que saíram, meu Deus, quantos testemunhos, né, que nós temos tido. Louvado seja o nome do Senhor. Então faz toda a diferença você ter uma fé saudável. Você vai clamar, mas tem gente que é de Deus e clamou e mesmo assim Deus recolheu. Deus é soberano, Ele faz o que Ele quiser. Agora, antes da hora, não. Antes da hora, não. Nós precisamos fazer a nossa parte, ter uma fé viva. Ter uma fé viva. Como nesse caso aqui, que Deus acrescentou os anos para essa pessoa que ousou crer. Ousou pôr a fé em prática. Já o outro, eu tenho médico, eu tenho aqui plano de saúde, eu não preciso orar, eu não preciso clamar a Deus, eu não preciso nem falar para o pastor que eu estou doente. Você sabia que tem gente que fica doente
está com resultado positivo e não conta para o pastor, não conta para o seu líder de célula, fica escondendo que está doente, para que isso? Misericórdia, misericórdia, é hora de ter sabedoria. Você está enfrentando um espírito de morte, precisa estar revestido, precisa estar empoderado do poder de Deus para você resistir. Para você resistir. Não precisa esconder, não. Fala para o pastor, olha, aconteceu isso. Pastor, estou enfrentando isso. Tenha fé para buscar em Deus. Não fique só confiando no remédio, não. Nós tomamos remédio também, tomamos, né, os profiláticos que tem que tomar, tomamos a vitamina, fazemos, nós somos espírito, alma e corpo. Mas jamais, jamais você vai confiar mais no braço da carne do que em Deus. Toda vez aprenda isso, eu tive que aprender isso. Quando você vai consultar, você já vai orando, você já vai declarando: Senhor, minha vida está na sua mão, não está na mão da medicina. Eu sei que o Senhor pode usar, eu sei que são de Deus. Eu abençoo os profissionais que vão, Senhor, me atender. Senhor, usa a vida deles, eu proíbo o diabo de usá-los. Em nome de Jesus, vai orando. Não é pecado, não. Vai tomar um remédio, ora. Eu me lembro uma experiência que eu tive, o médico me passou um remédio, eu estava com essa enxaqueca muito forte, e eu, né, fui ao médico e ele me passou um remédio lá, e eu passei na farmácia, queria ficar livre, logo comprei aquilo, e aí eu cheguei em casa, eu peguei o remédio e orei, né, falei, eu apresentei a Deus para tomar. O Senhor falou: não tome esse remédio. Aí eu, né, fiquei assim e tal, e ele repetiu. Aí eu fui pesquisar a respeito do remédio. E eu descobri que quem tinha pressão baixa, muito baixa, não podia tomar aquele remédio lá. Poderia ser fatal. E eu tinha pressão bem baixa. E o médico que prescreveu nem aferiu a minha pressão antes de prescrever. Mas o médico dos médicos que cuida, ele alertou. E glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Deus tomou a direção. Fui em outro médico, orando, apresentando a Deus, e ele atendeu, e ele pegou os exames, e ele falou: você está com a enxaqueca tal, falou o nome lá que eu não lembro, e isso aí é crônico, não tem cura, você vai ter que tomar remédio pelo resto da vida. Ele falou: eu vou te dar essa caixa aqui de amostra, e quando você achar num preço bom, você compra bastante, porque geralmente é caro. E ele falando que era crônico, que era pro resto da vida, eu dentro de mim dizendo: não é, eu não vou tomar remédio pro resto da vida. Em nome de Jesus, crônico na minha vida, só a ação do Espírito Santo. Em nome de Jesus. E eu peguei aquele remédio pela mordomia do corpo. Não é fideísmo, não é fé. É pela mordomia do corpo, em fé. Cada comprimido que eu pegava, eu apresentava a Deus. E dizia: Senhor, a minha cura vem de ti. Sabia disso, que a tua cura vem de Deus? Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara. Ah, mas é que a pessoa fez uma cirurgia, a pessoa tomou um remédio, não importa se foi cirurgia, se foi remédio, toda cura vem de Deus. Se Deus não curar, não há remédio, não há médico, não há tratamento, não há nada que cure. Toda cura vem de Deus. Não fique com peso se tiver que tomar remédio, fazer tratamento, operar, não importa. Deus usa, Deus faz como Ele quer. O são não precisa de médico, mas sim o doente. Faz parte. O que você não pode é depositar toda a sua fé na medicina, porque ela é falha. Não é questão de ser pecado, é questão de ser um fato. Por mais bem intencionados, bem preparados,
são falhos. Então coloque a sua confiança, a sua fé viva e saudável em Deus. E se Deus preparar que você tome remédio, que você faça tratamento, faça sem peso na consciência. O que você não pode é aceitar a doença, a enfermidade e não fazer nada, porque não tem fé que Deus pode te livrar. Aí corre o risco, como nesse caso aqui. Então, meus amados, eu espero que você receba essa palavra no teu coração. É um alerta do Espírito Santo. Mesmo você tendo o melhor plano de saúde, mesmo você tendo acesso aos melhores médicos, ao melhor hospital, não ponha sua confiança somente na medicina. Confie em Deus e Deus vai preparar o que você precisar. Então, lembra desse texto. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu. Então, o erro dele foi não recorrer ao Senhor na enfermidade. O próprio rei Ezequias, quando Deus mandou o profeta voltar lá, Deus mandou fazer uma pasta de figo para ele passar na enfermidade. Ou seja, Deus usou algo, um remédio, Deus usou algo. Agora, o erro do rei Asa foi não buscar a Deus. Ah, mas eu tô com dor de cabeça. Ah, não é nada, é só uma dor de cabeça. Eu vou tomar aqui um remédio, seja lá o que for, clame o nome do Senhor. Senhor, o que quer que seja a causa dessa dor, a causa dessa febre, a causa desse mal-estar, a causa dessa tontura, a causa disso, queima pela raiz. Provei, entra com providência, Senhor. Me mostra o que eu preciso fazer. O Senhor já conquistou a minha cura e a minha saúde. Precisamos pôr em prática. Pode não ser de uma hora para outra, mas você vai exercitar a sua fé. Vai exercitar. E eu quero que você guarde bem isso. Então, o que determinou a vida e a morte? O que determinou? A fé. Um enfrentou uma doença mortal e reverteu, colocando a fé saudável em prática. O outro enfrentou uma coisa que naturalmente até poderia ser revertido, mas não buscou a Deus e Satanás aproveitou uma coisa simples para tirar a vida dele. Então, que você guarde esse alerta no seu coração. Depois nós vamos continuar falando disso, vamos ver como alimentar a nossa fé, ok? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Que bom que você está ouvindo hoje, ok, meus amados? Deus abençoe você grandemente, poderosamente, que você possa ter recebido no seu espírito, no teu espírito essa ministração e coloque em prática. A partir de agora, busque a Deus em primeiro lugar. Não confie no braço da carne, no braço do homem, no dinheiro. Não confie em homens. Maldito é o homem que confia no homem. Confie em Deus. Os homens podem falhar, mas Deus nunca falha. Eu quero orar por você. Tenha fé e coloque seus pedidos de oração aí. Nós vamos crer e colocar diante do Senhor. E Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Muito obrigado por estar conosco. Vamos entrar na presença de Deus em fé. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, te louvamos, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos juntos meditando na Tua palavra, que traz a fé sobrenatural para o nosso coração. Deus, que o Senhor venha curar a nossa fé, que nós tenhamos uma fé saudável, Senhor. Que a nossa fé seja saudável, que a nossa fé não seja doente, fraca. Em nome de Jesus, fortalece-nos na fé, Senhor. Pelo poder do Teu Espírito Santo, nos dá o dom da fé sobrenatural, Senhor. E alimenta, Senhor, a nossa fé pela revelação da Tua palavra, dia a dia, com o Teu maná santo a cada dia, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor enche essa pessoa de fé,
para que ela possa romper, para que ela possa vencer essa luta que ela está enfrentando em fé, fé viva, fé sobrenatural, fé saudável. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós abençoamos, liberamos, Pai, a cura, a libertação, a provisão, tudo aquilo que nós precisamos. Nós cremos que o Senhor é fiel para prover. Em nome de Jesus, toca esse doente, levanta-o com seu poder. Em nome de Jesus, cancelamos, anulamos todo diagnóstico maligno, anulamos, cancelamos todo diagnóstico, Senhor, contrário. Em nome de Jesus, Pai, glorifica o teu nome, Pai, e manifesta o teu poder, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Glória a Deus, todos digam amém, recebam no seu coração e que o Espírito Santo te faça lembrar e acenda a chama da fé viva, sobrenatural no teu coração. Em nome de Jesus, obrigado por estar conosco mais uma vez. Certamente o Senhor te dará a colheita desse tempo. Fica com Deus, até a nossa próxima live, com a graça de Deus, quinta-feira às 21 horas. Fiquem na graça e na paz do Senhor. Shalom, shalom.